eu cheguei lá, eu não consegui chegar na frente da igreja. A rua estava interditada. As pessoas do bairro colocaram os carros, fechando a rua de um lado e do outro. Por quê? Eles estavam pintando a rua para a Copa do Mundo. Um desenho muito bonito na rua eles fizeram, né? Inclusive, eu tive que parar o carro uma certa distância para poder chegar na igreja. E é interessante que ontem nós tivemos o início da Copa do Mundo. Eu estava em viagem e na volta eu não imaginava. Eu coloquei lá no Google Maps para me trazer de volta, me jogou dentro de São Paulo e eu caí na armadilha. Dentro de São Paulo, na hora próxima lá do finalzinho da tarde, todo mundo querendo chegar em casa, trânsito fechado. Estava chegando em casa aqui em Paulínia, novamente o trânsito fechado na Anhanguera, um trânsito muito lento, né? E as pessoas preocupadas ontem com a Copa do Mundo, ninguém falava isso antes, agora no chamado delay, não é isso? Quem vai ouvir o gol primeiro? Qual o canal que vai mostrar a notícia mais rápida? Não é assim? E ontem todo mundo na expectativa da Copa do Mundo, do jogo do Brasil, e aí o Brasil acabou empatando lá com o Marrocos. Para muitas pessoas foi um bom resultado, porque a coisa podia ficar pior. E é interessante quando nós pensamos assim, esse desejo que as pessoas têm pela vitória. Não é assim? Todos nós almejamos no nosso coração esse desejo de vencer, desejo de vitória. E a Copa do Mundo é um momento especial que as pessoas se mobilizam em relação a isso. O Brasil é pentacampeão mundial, será que o Brasil vai ser hexa? E assim por diante, aquele desejo no coração, impulsionando as pessoas para a vitória, para vencer. E a palavra de Deus fala também sobre vitória. Isso que nos chama a atenção. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Romanos, lá no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 37. Romanos 8, o versículo 37. Romanos 8, 37. Diz assim a palavra de Deus, ó. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só o texto bíblico diz. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou em outras palavras, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como a palavra de Deus é importante ela ficar guardada em nosso coração, é interessante nós decorarmos alguns textos bíblicos. E esse é um texto muito importante. Vamos repetir juntos? Assim, ó. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos lá? Todos nós juntos agora? Faz assim, ó. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Novamente, vamos lá? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora só as mulheres, vamos ver. Os homens agora. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora todos nós juntos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem uma pergunta que nós devemos fazer quando levantamos essa questão. Quem você considera uma pessoa vencedora? Quem é, na sociedade atual, na nossa forma de pensar, uma pessoa vencedora? Muitas pessoas assistem lá e vê lá o famoso Elon Musk, não é? Tem o quê? $1 trilhão, não é assim? É a primeira pessoa a ter $1 trilhão a fortuna dele. Quem olha para ele pensa o quê? Esse cara é um vencedor, porque ele tem muito dinheiro.
Então, nós associamos o quê? Uma pessoa vencedora é uma pessoa que tem muita grana, muito dinheiro. Para outras pessoas, um vencedor é alguém que tem um título, sei lá, um título acadêmico. A pessoa conseguiu fazer uma faculdade, a vez fez uma pós-graduação, ela é uma vencedora. E ela considera, eu sou vencedor, porque eu tenho uma faculdade, eu tenho um título acadêmico. Outras pessoas pensam assim, não, vencedor é uma pessoa que é, por exemplo, um esportista, um jogador de futebol. Um vencedor no futebol é aquele que ganha a bola de ouro, não é assim? É eleito o melhor jogador do mundo. Esse, de fato, é um vencedor. É o que nós pensamos. Ou então nós podemos pensar, não, o vencedor é uma pessoa que tem uma boa profissão. Esse é um vencedor. Vencedor é uma pessoa que tem uma carreira profissional de sucesso, dá tudo certo para ela. Ou então vencedor é uma pessoa que tem uma boa família. Uma família feliz, que deixa ele alegre. Esse é um vencedor. É normalmente esse pensamento que nós temos, não é? Vencedor é assim. Mas aí surge uma situação que nos faz pensar. Porque quando se pensa em vitória, nós lembramos de algumas pessoas vencedoras. Uma delas que nos chama a atenção, assim, foi o Kaká. O Kaká, em 2007, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele ganhou a bola de ouro. E, na época, quem jogava ainda em atividade era o Cristiano Ronaldo e o Messi. Além do Neymar. Então, mesmo com todos esses jogadores, ele foi eleito, o Kaká, o melhor jogador do mundo. Mas depois de ele ter ganhado esse prêmio, ele foi vendido para o Real Madrid, um dos times mais famosos do mundo, por 65 milhões de euros, que corresponde hoje aproximadamente a mais de 300 milhões de reais. E o que aconteceu com o Kaká? Foi feita uma entrevista dele recente, em que ele falou o seguinte: quando ele chegou no Real Madrid, ele começou a ter lesões lá. O técnico na época era o Mourinho. Por causa das lesões, algumas dificuldades, ele começou a ficar no banco de reserva. Ele não jogava mais como jogava antes. Aí ele entrou em crise. Ele ficou angustiado. E ele fez a seguinte colocação, né? Vamos ver se avança aqui. Aí. Quem sou eu? O melhor jogador do mundo, uma das piores contratações na história do Real Madrid. O Kaká foi considerado pelos jornalistas, um ano quase depois de ter ganhado o título de melhor jogador do mundo, como uma das piores contratações do Real Madrid. E ele ficou angustiado. Ele ficava pensando, quem sou eu? Eu sou realmente o melhor jogador do mundo? Ou eu sou a pior contratação que o Real Madrid teve? E isso nos faz levantar um questionamento no nosso coração. Porque essa experiência do Kaká, nós podemos dizer que ela se assemelha muitas vezes à nossa própria experiência. Porque nós almejamos muitas coisas na vida. Estabelecemos muitos alvos, mas muitas vezes ele não é atingido. Muitas vezes nós perdemos o emprego, perdemos algo que nós amamos muito. Muitas vezes nós deixamos de ser vencedores naquilo que nós achamos que éramos até aquele momento vencedores. Como que fica uma situação dessa? Como fica a situação quando nós perdemos o jogo? Nós que éramos considerados os melhores, perdemos o jogo. Os irmãos aqui do beach tênis, né? O que acontece quando perde o jogo, né? Que sensação há numa perda, na dor da perda? Como é que faz uma situação dessa? Aí surge um questionamento, né? Se aquilo que nós consideramos vitória pode ser perdida, será que é realmente uma vitória? Imagine a situação do Kaká. O Kaká, ele era o melhor jogador do mundo em 2007. Um ano depois, com diversas dificuldades, ele foi considerado uma das piores contratações do Real Madrid. E aí,
ele havia perdido toda aquela situação vantajosa que ele possuía. E agora? Quem ele é? O que acontecia no coração dele? O que acontecia na alma dele? O que acontece conosco quando aquilo que nós consideramos vitória, nós acabamos perdendo? Vamos supor que é uma profissão. De repente, nós deixamos essa profissão. Vamos supor que é uma situação econômica confortável. De repente, nós perdemos o emprego, perdemos aquela situação confortável economicamente. E aí, como é que fica aquele símbolo de vitória que nós tínhamos? Às vezes, a vitória nós considerávamos uma família unida. Reuniões familiares, onde todos riam, todos felizes. Era aquela confraternização, aquela harmonia, aquela paz. E, de repente, houve crises na família e aquilo vai embora. E agora? Que a família está passando por dificuldades. E a vitória? O que vai acontecer com essa vitória? E se nós almejássemos, por exemplo, uma carreira, uma profissão, um alvo na nossa vida, de repente vai embora. E agora, como é que fica? Se a nossa vitória, se aquilo que nós chamamos de vitória pode ser perdido, será que é uma vitória real, verdadeira? Porque quando nós pensamos em vitória, nós almejamos alcançar algo que nós jamais perderemos. Não é assim? Os irmãos de Maria, eu até comentei com a Darcy. Vamos supor que o Brasil seja ex-campeão. Todo mundo para, né? Grita na rua, carro buzinando, tal. Passa uma semana, a situação volta ao normal. O desejo das pessoas qual era? Que aquela alegria de ser ex-campeão permanecesse constantemente e não fosse embora, não é assim? Mas é o que acontece. E aí nós ficamos pensando, por que o nosso coração é assim? Por que nós almejamos tantas coisas vitoriosas em nossa vida e às vezes nós alcançamos, e quando alcançamos em pouco tempo aquela sensação emocional marcante vai embora, ou então nós podemos dizer o seguinte, que nós podemos até ter uma vitória, mas depois aquilo que nós consideramos vitória se perde e a sensação vai embora de novo. Por que será? Por que será? Essa questão do nosso coração desejar vitória tem uma relação diretamente com a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todas as coisas. Então, no coração do homem é um desejo de dominar, dado por Deus. Um desejo de conquistar, um desejo de vencer, dado por Deus. Mas esse desejo de vencer, que há no nosso coração, não é plenamente satisfeito na sociedade que nós vivemos. Não é plenamente satisfeito. Não é. E o nosso coração sempre continua almejando essa vitória, esse desejo. E o texto bíblico do apóstolo Paulo nos chama a atenção, porque ele fala o seguinte, olha só, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo, ele não utiliza o termo nós somos vencedores. Ele usa o termo nós somos mais que vencedores. O que ele está dizendo é sobre uma esperança de vitória, uma vitória que pode ser nos dada, muito maior do que qualquer vitória que exista. E olha que interessante, Eu vi a camisa ali do Mateus com um símbolo ali na camiseta dele. Os irmãos sabem que símbolo é aquele? Da Nike, exatamente da Nike. O símbolo da Nike. A Nike é uma marca famosa de tênis. E aí nós perguntamos, o que tem a ver esse texto bíblico com a Nike? No texto grego, que fala mais que vencedores, a palavra que existe ali é hiper-Nike. 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 Porque a palavra Nike é uma palavra que tem uma origem grega, lógico, e a palavra Nike é uma palavra que vem da mitologia grega, no qual eles têm lá
a deusa da vitória. A deusa da vitória, vou lá, eu explico. A deusa da vitória é uma deusa que ela voa sobre o exército, dando vitória ao exército, segundo a visão dos gregos. E a deusa Nike, ela tem uma asa que se abre. Quando foi, na década de 60, criou uma empresa de calçados e tudo mais, tinha um certo sucesso, mas na década de 70 resolveram mudar. Vamos mudar o nome. Que nome? Vamos dar o nome de Nike. E vamos colocar o símbolo como se fosse uma asa. A deusa da vitória. E a Nike, ela representa o seguinte: a deusa da vitória, seja mais rápido, seja mais forte, seja vencedor, conquiste, conquiste, conquiste. Paulo é muito rico o texto bíblico, que ele não fala Nike. Ele fala hiper Nike. Hiper lembra o quê? Hipermercado, não é assim? Mais do que vencedores, muito mais do que uma vitória. E essa vitória que a palavra de Deus nos dá é algo que nos surpreende. Sabe por quê? É uma vitória que não depende das circunstâncias. Olha só, existe uma forma de vencer que não depende das circunstâncias, ou então que nenhuma circunstância pode destruir. A palavra de Deus, a Jéssica falou interessante, né? A boa notícia é uma notícia assim que nos assusta. Por que nos assusta? Porque nós almejamos com vitória, queremos ter vitória na nossa vida em todas as áreas, é um desejo natural do nosso coração, mas nós, muitas vezes, quando nós conquistamos, parece que ela vai embora rapidinho, ou se nós temos uma vitória, ela se perde rapidamente também, e nós queremos uma vitória, mas as coisas que nos dão vitória, as circunstâncias da vida, muitas vezes tiram essa vitória de nós. Uma doença, a perda do emprego, a perda de um jogo. Há muitas coisas que acontecem que tiram essa vitória de nós. E nós queremos algo que não tire de forma nenhuma do nosso coração essa vitória. E Paulo fala a respeito disso. Mais que vencedores. E se nós vamos ler o texto bíblico, o texto que vem antes, nós vamos entender o que Paulo quis dizer com isso. Olha só. Nós lemos o versículo 37. Nós vamos começar lendo o versículo anterior. Vamos começar a ler aqui no versículo 31. 31. Diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala de muitas tribulações, muitas situações, que pode fazer nós sentirmos no nosso coração que estamos perdendo, que a nossa vitória está indo embora. Primeiro, tribulação. Tribulação. Será tribulação? Tribulação envolve todo tipo de sofrimento, pressão. Tanto é que, além da tribulação, ele fala a palavra angústia. Uma dor profunda na nossa alma. Quando nós ficamos angustiados, feridos no nosso coração, a nossa vitória se dissipa, vai embora, desaparece. Será que é? E ele continua, tribulação, ele fala mais, perseguição. Perseguição envolve situações sociais. As pessoas nos perseguindo socialmente. Às vezes a pessoa deixou de ter prestígio social. A pessoa deixou de ser valorizada pelos outros. Ela deixou de ser amada pelas pessoas. Começou a ser perseguida, ser cancelada. As pessoas colocando ela de lado. Quem conversava com ela não conversa mais.
o isolamento dentro do coração profundo. Como uma pessoa pode sentir-se vitoriosa sofrendo a perseguição? Como é possível? E ele fala disso, a dor da perseguição. E ele continua, ele fala ainda, perseguição, a fome, a pessoa sentir necessidade material. Ela olha para a sua vida e percebe, eu preciso de algumas coisas que eu não tenho. Como pode uma pessoa sentir-se vencedora se ela perde bens materiais? De que jeito? E ele continua, nudez. A nudez envolve vergonha. A pessoa sentir vergonha. Alguma coisa que ela fez, alguma coisa errada, algum procedimento que ela teve, sentir vergonha. Como pode uma pessoa sentir-se vitoriosa percebendo a sua nudez, sua vergonha? Perigo. Uma pessoa sendo ameaçada. Ameaçada. Nós vemos hoje, é comum nós percebemos isso, jogadores de futebol, é algo que é muito comum hoje, falando de futebol, porque é algo que está muito forte na mídia hoje. Quando ele ganha, todo mundo bate palma. Quando ele perde, eles ameaçam. Jogador de futebol, muitas vezes o que acontece? Nós já vimos isso. As pessoas invadem o centro de treinamento, ameaçando o jogador de futebol. Não é isso? Um perigo de vida. Espada. Isso é ameaça com a própria morte. E Paulo fala, olha, existem essas provações, essas dificuldades. E Paulo, quando fala isso, ele fala porque ele estava passando por isso. Ele vivenciava isso. Paulo estava servindo a Cristo, falando do amor de Deus, e ele sofria isso, sofria tribulação. Muitas vezes seu coração ficava angustiado, sofria perseguição, passava algumas vezes necessidade, passava fome, sentia-se vergonha, nudez, sentia-se ameaçado, ou até mesmo com risco da própria vida. E ele continua, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Isso aí ele fala, todos os dias eu passo pela ameaça da morte, de perder tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. É como se nós estivéssemos caminhando para a destruição e para a morte. E é duro, meus irmãos, essa afirmação, sabe por quê? É uma realidade, quer aceitemos ou não, quer concordemos ou não, que afeta todos nós. Todos nós. Porque o tempo passa, as vitórias conquistadas vão embora. E aí nós sentimos fragilidade. Nós sentimos a vida chegando ao fim. E sentimos muitas vezes o quê? Como ovelhas para o matadouro. É questão de tempo. É uma sensação que muitas pessoas vão desenvolvendo com o passar dos anos. Um famoso educador brasileiro, Rubem Alves, ele falava a respeito disso. Quando era criança, ele era como uma criança no pé de jabuticaba, saboreando cada jabuticaba, deliciando cada jabuticaba. Mas agora, essa criança, segundo o relato dele, se sente no pé de jabuticaba com pouquíssimas jabuticabas no pé. E agora ele sabe que tem que saborear cada jabuticaba lentamente, porque ela vai acabar, como ovelha para o matadouro. De uma situação como essa, nós podemos dizer como alguém pode se considerar vencedor em situações tão adversas, com as coisas ruins acontecendo, as coisas ruins se perdendo, vitórias que não chegam, vitórias conquistadas que se dissipam. Como alguém pode se julgar vencedor? Aí Paulo fala, porém, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, somos hipervencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa vitória, a nossa percepção de vitória não é baseado naquilo que nós conquistamos, mas baseado no amor de Deus por nós. É interessante, na entrevista que o Kaká deu, ele falou exatamente isso. Kaká, ele falou isso, o seguinte, ele ficou angustiado
quando estava no Real Madrid. Porque ele era, um ano atrás, o melhor jogador do mundo. Um ano depois, ele era a pior contratação do Real Madrid. E aí, no coração dele, ele começou a pensar o seguinte: mas quem que eu sou de fato? O melhor jogador do mundo ou a pior contratação do Real Madrid? E ele fez uma afirmação, até eu escrevi aqui, para não me enganar. Fala assim, ó. Ele falou o seguinte: eu não era nem o melhor do mundo, nem uma das piores contratações do Real Madrid. Eu era um filho de Deus, amado por Deus. É o que ele fala. O que me dá identidade não é o sucesso, nem a derrota. É Deus. É Deus que me dá identidade. É Deus que me fortalece. Por isso o texto bíblico, Paulo fala, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós assistimos um jogo de Copa do Mundo, vamos supor que o Brasil seja hexacampeão. Se o Brasil for hexacampeão, todos nós torcendo lá pelos jogadores, o que vai acontecer? Os jogadores que são ricos ficarão mais ricos ainda. Eles vão dividir a riqueza conosco? De jeito nenhum. Eles vão ficar mais felizes ainda, não é assim? Nós ficamos felizes por uma semana, vão ficar felizes com um pouco mais de tempo, porque todo mundo vai ficar falando deles e tudo mais. Mas nós temos alguém que fez muito mais do que isso. Nós temos na nossa vida, existe apenas um verdadeiro mais que vencedor. Porque todos nós, meus irmãos, se nós olharmos para nós perceberemos o seguinte: tudo bem, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus diz que existe uma vitória além das circunstâncias. A palavra de Deus diz que eu posso ser vencedor mesmo que eu tenha perdas, mesmo que eu passe por tribulações, mesmo que eu passe pela angústia, mesmo que eu passe pela fome, mesmo que eu passe pela nudez, mesmo que eu passe pelo perigo, mesmo que eu passe pela espada, mesmo que eu passe por várias diversidades, a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é da boca para fora. Porque no meu coração a tristeza bate. Eu fico abatido. Eu não consigo ter essa conquista dentro do meu coração. Porque por mais que eu me esforce para que as circunstâncias da vida não me afetem, elas me afetam sim. Elas me abalam sim. Eu fico triste sim, eu fico angustiado sim. Eu sinto uma sensação de derrota tremenda sim. Como isso se resolve? Como isso se resolve? Não tem força. Como eu não tenho força para isso? E a palavra de Deus nos fala que isso é verdade. Nenhum de nós consegue, de fato, vencer essas dificuldades, porque nós somos limitados. Mas houve alguém que é realmente o verdadeiro mais que vencedor. Porque ele sofreu tribulação. Todo tipo de sofrimento. Que é Jesus Cristo. Ele sofreu tribulação, sofreu angústia. No jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele estava orando a Deus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, o seu suor se tornou em gotas de sangue. Sentiu uma angústia profunda, seu coração ficou angustiado, tamanha angústia que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele sofreu, todo o texto bíblico diz aqui, ó, ele sofreu perseguição, né? Ele foi perseguido pelos judeus, pelos religiosos, pelos políticos. Fome, na cruz, ele pediu água, estava com muita sede. Nudez. Jesus foi crucificado nu, sem roupa. As imagens que tem de Cristo com roupas foram criadas para tornar mais palatável o nosso olhar a crucificação de Cristo, mas a crucificação romana era sem roupa, para a pessoa sentir vergonha. Sofreu perigo, todo tipo de ameaça, e a espada foi colocada na cruz, depois uma lança o cortou do lado. Quando as pessoas olhavam para Cristo na cruz, o que elas pensavam? Foi derrotado. Foi derrotado. Esse aí que falava tanta coisa, nós acabamos com ele. Foi derrotado. Para os discípulos, houve uma derrota.
Para os judeus houve uma derrota. Para as autoridades romanas houve uma derrota. Para os religiosos da época houve uma derrota. Jesus foi derrotado na cruz. Essa era a impressão que dava para quem observava. Mas na cruz Jesus estava vencendo todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Estava vencendo, mostrando que o que define a vida de uma pessoa não é o sofrimento, não é a dor, não é a angústia, não é a perda. Tanto é que Jesus, depois de 3 dias, venceu a morte, ressuscitou dos mortos. Nós não temos condições reais de vencer pela nossa própria força as dificuldades. Mas, por meio daquele que nos amou, nós podemos. É através de Cristo que nós alcançamos vitória. Quando nós chegamos à compreensão que a palavra de Deus diz aqui, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido, olha que Paulo continua no versículo 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma vitória oferecida por Deus, que é uma vitória que ninguém consegue tirar de nós. Ninguém. Que é o amor de Cristo por cada um de nós. O amor de Cristo por nós. Por isso, quando o texto bíblico somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nós devemos falar de uma forma diferente. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, que é Cristo Jesus. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, que é Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes, nós ficamos surpresos. Quando nós vemos pessoas perdendo seus bens mais preciosos, as coisas mais preciosas da vida, e nós olhamos e pensamos, acabou. Não há mais nada ali. De repente, nós percebemos algo diferente. Um poder que supera a própria morte, que é o amor de Cristo no coração, dando nova vitalidade e dando nova vida. Quando o Kaká fez a afirmação, eu percebi que, na realidade, eu não sou definido nem pela vitória, ter sido o melhor jogador do mundo, nem pela derrota, ser considerado a pior contratação do Real Madrid. Eu sou definido por uma identidade. E a minha identidade está relacionada ao amor de Cristo por mim. Isso transforma profundamente o nosso coração. Por isso é uma palavra do Senhor que nós somos desafiados ao entregarmos tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. Tudo nas mãos do Senhor. Porque através dele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos repetir então a afirmação? Vamos lá? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos fazer de forma pessoal agora. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Só os homens agora. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Agora, só as mulheres. Todos nós juntos. Mais que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo Jesus. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, que essa convicção que a tua palavra nos dá, que a nossa vitória não depende das circunstâncias, que a nossa vitória, ela supera até mesmo as perdas profundas da nossa alma, que essa vitória, Senhor, em Cristo Jesus, possa ser algo vivenciado em nossa vida, experimentado em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos um cântico, né? Mas,
O último cântico foi Rompendo em Fé, né? Então nós vamos cantar novamente esse cântico, Rompendo em Fé. Porque por mais que as situações sejam difíceis, nós podemos continuar servindo ao Senhor rompendo em fé. Não é as perdas que determinam quem nós somos. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Quando nós percebemos isso, nosso coração adquire uma nova realidade, uma nova esperança. Temos um novo coração em Cristo Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé.
Senhor, nós suplicamos, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito aplique ao nosso coração a Tua palavra anunciada nesta manhã. Que nós possamos perceber claramente, pelo poder do Teu Santo Espírito, que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Que todos nós possamos entregar toda a nossa vida inteiramente nas mãos de Cristo, para que Ele reine no nosso coração de forma absoluta, para que nós possamos perceber que a nossa identidade não está naquilo que nós podemos perder, mas naquilo que nós jamais podemos perder, que é o amor de Cristo por nós. E é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, para todos sempre. Amém.